caso que eu vou contar para vocês hoje aconteceu na Turquia. Narin, uma menina curda, desapareceu a poucos metros da sua casa. Esse caso foi muito polêmico e levantou uma questão importante. Quantos segredos podem estar escondidos pelos moradores do pequeno vilarejo onde ela morava? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, eu agradeço muito se vocês puderem deixar o like e se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. E eu já vou avisar, gente, que o vídeo de hoje o caso, né, é bem complicado, tá? Ele é muito polêmico também, então eu acredito que o vídeo vai ficar bem comprido, tá? Já pega aquele cafezinho. Agora só faz isso se você tiver estômago, porque esse caso pode ser sensível para muitas pessoas. Então eu tô dando aqui um alerta de gatilho para vocês. Se você preferir, pula esse vídeo, por favor, tá bom? Então hoje eu vou contar para vocês a história da Narin Güran. Ela nasceu em Diyarbakır, na Turquia, e a família Güran é uma família curda que é bem grande e muito conhecida ali na região. A casa da família dela fica em um vilarejo bem pequeno que fica no distrito de Diyarbakır. E muitos dos vizinhos também são integrantes da família Güran. Então os tios da Narin, por parte da mãe e do pai, moravam ali no mesmo bairro. E antes de começar o vídeo, já vou avisar vocês, tá, que eu não consegui encontrar muitas informações sobre a personalidade da Narin. Esse caso foi muito falado aqui em todas as redes sociais, na mídia, no jornal, na TV, mas se falou muito sobre o crime e não muito sobre como era realmente a vítima. E eu até encontrei um artigo de uma jornalista que estava extremamente revoltada com isso, falando que tá todo mundo falando sobre o que aconteceu, mas ninguém está falando sobre ela. A gente não consegue descobrir nem a data de nascimento da Narin. E nesse mesmo artigo aí dessa jornalista, ela também não dava nenhuma informação extra. Enfim, a única informação sobre a personalidade da Narin que eu consegui descobrir foi o fato de ela ser apegada muito aos animais. E talvez essa informação também saiu para a mídia, porque isso pode ter a ver com a motivação do crime, que vocês vão entender depois. Mas voltando na história, a Narin é filha da Yüksel Güran e do Arif Güran. E os dois tinham outros filhos e filhas também, que eu não sei exatamente quantos eram, mas eu sei que a família era bem grande, o que é comum de acontecer em famílias curdas. Eles têm 5, 6, 7 filhos ou até mais. E agora vamos pular para o ano de 2024, que é o ano que tudo vai acontecer. Bom, nessa época a Narin estava com 8 anos de idade, ela estava cursando o 2º ano do ensino fundamental e, além disso, também ela estava fazendo um curso de estudos do Alcorão, que, para a gente entender melhor, é como se fosse uma catequese para os católicos, sabe? E fora isso, nos tempos livres, então, ela saía ali pelo bairro e brincava com os outros amiguinhos ali, que muitos deles eram parentes dela mesmo, né? Primos, primas, irmãos e tal, e assim vai. E outros eram vizinhos. É muito importante falar também que nesses vilarejos aqui na Turquia, é comum das famílias deixarem esses menores aí andarem pela rua sozinhos nessa idade. Lembrando, a Narin tinha 8 anos, né? Então ela saía de casa a pé e ia sem a supervisão de um adulto. Isso é muito comum também de acontecer aqui no meu vilarejo, sabe? Porque a criminalidade na Turquia, ela é baixa, então as pessoas têm aquela falsa sensação de segurança, né? Eu moro na região da Capadócia, na Turquia, e nenhum vilarejo. E nesse meu vilarejo eu vejo muitos meninos assim da idade do meu filho de 8, 9 anos, andando sozinho de bicicleta na rua. Eu, particularmente, acho um absurdo, mas a cultura é diferente, né? Então não tem aquela criminalidade toda, mas enfim. Então a Narin fazia isso, tá? Ela saía de casa direto e ela ia pro curso sozinha, voltava pro curso sozinha e assim vai. E no dia 21 de agosto de 2024, que é o dia que tudo vai acontecer, a Narin foi para aula, né, de manhã, normalmente. Depois ela volta para casa para almoçar e tal. Ela pede para comer batata frita. A mãe dela frita tal da batata para ela. Ela come a batata frita e depois ela sai de casa perto das 13h50 para ir para o curso, né, para a catequese lá, que seria a catequese. E ela sai de casa a pé e vai sozinha para esse curso. Agora, para a gente entender melhor, esses aqui são os últimos passos que a Narin deu naquele dia, tá? Eu vou colocar o mapa aqui para a gente entender melhor esse caso. Então essa aqui, ó, é a casa da família da Narin. Depois de comer a batata frita, ela sai de casa e isso era perto das 13h50. Ela segue na rua e vai na casa do vizinho, que é
essa casa aqui, que é a casa do tio-avô dela. Ela fica ali alguns minutos e logo depois continua sua caminhada até chegar aqui, que era aonde acontecia a catequese. A gente percebe pelo mapa aqui que tudo era muito perto, né, de casa. Então, ela esteve presente realmente no curso nesse dia. O curso termina perto das 15 horas, então às 15h15 ela sai do curso e tem uma câmera de segurança do local que gravou as imagens dela saindo. E notem que ela estava acompanhada de outros 3 alunos que tinham quase a mesma idade dela. E depois de alguns metros, onde a câmera já não consegue mais visualizar o grupo, ela acaba se separando deles, porque esses outros 3 moravam em outra direção. Então os amigos falaram que se despediram dela mais ou menos nesse local aqui, e depois ela seguiu o caminho sozinha. E ela teria que chegar aqui, que era a casa da mãe dela, mas por algum motivo que nós vamos descobrir hoje, nesse ponto aqui ela desapareceu. Então essas são as provas dos últimos movimentos da Naren naquele dia 21 de agosto. Mas fora isso, a gente tem depoimentos de outros moradores ali do vilarejo que falaram que viram ela depois desse horário aí das 15h15. Bom, tem uma amiga dela que falou que viu a Naren, falou com ela às 18h47 daquele dia em um outro local, só que esse depoimento aí dessa amiga não tem nenhuma câmera de segurança onde a Naren foi flagrada, nada comprova o depoimento dessa pessoa. E é importante falar que não dá para acreditar muito nas palavras dos moradores desse vilarejo, tá? Um rolo aqui de segredo, eu vou explicar para vocês melhor ao longo do vídeo. Então, se a gente levar em consideração somente as provas e descartar esses depoimentos aí, a Naren desapareceu perto das 3h15 da tarde. E perto das 20 horas desse mesmo dia, o pai da Naren vai até uma das delegacias ali da região e registra que a filha dele estava desaparecida. Então, a partir desse ponto aqui, inicia a investigação. Essa investigação vai ser feita pela Jandarma, que é como se fosse a polícia militar aqui da Turquia. Então, logo que eles começaram a procurar por ela, de início todos achavam que ela poderia ter se perdido na região. Lembrando que é um vilarejo muito pequeno e logo ao lado é só terreno com plantação. E mais importante de tudo é que tem um rio que passa na região. Então muitos pensaram que a menina poderia ter caído no rio. E as primeiras horas de investigação são muito importantes nesses casos. Ainda mais quando estamos falando de uma menina de 8 anos. Então várias equipes procuraram por ela pela madrugada e além da polícia, os moradores da região e também os integrantes da família dela, além dos irmãos, dos pais, os tios, tias, primos e assim vai, estavam todos nas ruas e no meio das plantações e nas margens do rio procurando por ela. E no dia seguinte, dia 22 de agosto de 2024, um chinelo infantil foi encontrado. Esse chinelo foi encontrado a aproximadamente 3 km de distância da casa dos pais dela. Eles mostraram o chinelo para a família e a família confirmou que aquele era o chinelo da Naren. Nos próximos dias a procura vai continuar e muitos se concentraram nessa área onde foi encontrado o chinelo. Além disso também, eles enviaram equipes de mergulhadores, enviaram drones e além disso, muitos voluntários se juntaram às buscas, mas nada de encontrar ela. E nesse meio tempo, a polícia também estava coletando o depoimento dos familiares da Naren para saber o que cada um estava fazendo exatamente no horário que ela desapareceu. E é aqui, nesse ponto, que as coisas começam a ficar esquisitas. Por quê? O tio da Naren, que se chama Salim Guran, que era o chefe do bairro ali, e ele é como se fosse um deputado, algo parecido. Ele também era casado, tinha 7 filhos. Bom, esse tio aí, ele contou que estava trabalhando na sua fazenda quando a Naren desapareceu. Só que um dos funcionários do tio, que também trabalhava nessa fazenda aí, na roça, né? Estava lá trabalhando na roça nesse dia e ele deu depoimento para a polícia e falou que o tio não estava todo momento lá na fazenda, não. E então, nesse ponto, a polícia começa a desconfiar do tio. Também porque, ao mesmo tempo que eles estavam lá colhendo os depoimentos da família, eles estavam também examinando as câmeras de segurança que tinham na região. Além daquela câmera de segurança lá que tinha onde a Naren estava, ali naquela região também tinham muitas câmeras que eram as câmeras do batalhão ali. Eles também têm essas câmeras aí
que eles ficam, né, olhando todas as cidades, tá? Essas câmeras são espalhadas por todas as cidades aqui da Turquia. Enfim, nesse local também tinha as câmeras do batalhão. E essas câmeras provaram que o tio estava mentindo, porque o carro dele foi visto em diversos lugares, em momentos diferentes naquele dia. Então ele não estava na fazenda a todo momento, ele ficou circulando ali pelo vilarejo. Além disso aqui tem a história do chinelo. Depois de encontrarem aquele primeiro chinelo lá, a família falou que era dela, lembra? Mas dias depois, no dia 24 de agosto, então o chinelo acho que foi encontrado no dia 22, 2 dias depois, a família falou, ah não, peraí, a gente errou. Esse aqui não é o chinelo da Naren não, porque ela não usa essa numeração. Bom, além desse chinelo aí, também foi encontrado um segundo chinelo, que também falaram que pertencia a Naren. E esse chinelo foi encontrado perto de um acampamento de sírios. E a família até hoje não explicou por que eles falaram que aquele chinelo era da Naren e depois falaram que não era mais. Mas depois vocês vão entender que existe uma possibilidade desses chinelos terem sido colocados lá para distrair a polícia e tentar culpar outras pessoas. Por isso que eu falei, gente, não dá para acreditar nos depoimentos, tá? Esse caso aqui, ele tem que ser, como todos os casos, na verdade, né? Mas ele tem que ser baseado realmente somente nas evidências, tá? O que as pessoas falam, esquece. E agora, nesse ponto aqui da história, esse caso estava sendo monitorado pela mídia. Praticamente todos os jornais aqui da Turquia estavam falando sobre o desaparecimento da Naren. Todos os turcos estavam desesperados. Cadê essa menina? O que fizeram com ela? Por que essas pessoas desse vilarejo aí estão mentindo? Nossa, um rolo atrás de rolo, atrás de rolo, atrás de rolo. Esse caso, como eu falei aqui no início do vídeo, ele foi muito polêmico. E ele começou a ficar ainda mais polêmico nesse ponto aqui, porque os repórteres investigativos descobriram uma coisa muito estranha sobre o passado da família Guran, que envolve uma das irmãs da Naren, que se chamava Tulin Guran. Essa irmã da Naren nasceu no dia 12 de abril de 2014 e ela tinha algum tipo de deficiência que ninguém explicou exatamente, mas é fato que ela precisava de cuidados especiais. E uma coisa muito interessante é que eu vou colocar a foto da Naren do lado dela aqui para vocês verem as irmãs. As duas são extremamente parecidas. Bom, a Tulin nasceu anos antes da Naren e infelizmente ela não viveu por muito tempo, porque no dia 19 de novembro de 2019, quando a Tulin estava somente com 5 anos de idade, ela foi levada pela família Duran para um hospital ali da região e eles tentaram salvar ela, mas infelizmente não conseguiram. Ela faleceu de insuficiência respiratória devido aos machucados que ela tinha no corpo. E na época que tudo aconteceu, a família da Guran falou que ela caiu da escada. E ficou por isso mesmo, tá? Não foi feita nenhuma investigação, a menina foi enterrada sem fazer uma necrópsia antes e ficou por isso. Só que quando saiu aqui esse caso da Naren e como os repórteres descobriram essa história aí, todo mundo começou a pensar, né? Peraí, será que essa menina não tem alguma coisa a ver também? Será que eles não fizeram alguma coisa com a Naren e fizeram alguma coisa com a irmã dela anos antes também? Além disso também, eles descobriram que naquele mesmo vilarejo, outros 7 menores de idade, então 8, né, contando com a Tulin, faleceram muito novos. A causa da morte de todos eles era um acidente ou morte súbita, então tiveram bebês também, né, que perderam a vida, o que pode ser normal ou não. Tudo isso veio à tona na mídia, aí fez esse caso aqui subir, né, falou, gente, o que está acontecendo naquele vilarejo lá? Como assim? Mas só lembrando aqui, tá, gente, não vamos julgar, tá, porque isso tudo aqui eu vou explicar para vocês melhor no final do vídeo, mas a gente precisa sempre de provas para poder julgar uma pessoa, né? Claro, né? Então, isso tudo está sendo investigado. O caso da Naren já foi solucionado, eu vou contar para vocês, nós temos julgamento, temos sentença, tudo, tá? Já está tudo finalizado. Esses outros, eu vou falar mais sobre o assunto no final do vídeo. Bom, então tudo isso estava acontecendo na TV, investigação sendo feita, as pessoas procurando pela menina, né? Tinham ali aproximadamente 2.000 pessoas procurando por ela, ali na região e tal. As buscas não pararam em momento nenhum e, ao mesmo tempo, a polícia estava lá colhendo o depoimento dos familiares. E outra coisa muito esquisita também, além do depoimento do tio lá também, foi de outros familiares que um depoimento não batia com o outro. Então, opa,
tem alguém mentindo aqui nessa história. Mas uma das pessoas que parecia estar realmente falando a verdade era o pai da Naren, que foi o que registrou o desaparecimento dela logo nas primeiras horas lá que ela desapareceu, lembra? E o pai da Naren também, ele foi liberado logo depois de dar o seu depoimento. Outros familiares e vizinhos, eles ficaram presos por algum tempo, depois vão ser liberados pela polícia, depois vão ser presos novamente. Então, eu não vou dar essa ordem cronológica aqui para vocês, tá? De quem foi preso primeiro, solto, preso de novo, senão vai ficar muito confuso o caso. Mas nesse ponto aqui da história, nos primeiros dias de investigação, então, o pai da Naren estava solto e a mãe da Naren também foi solta. E os dois estiveram em programas de TV para dar entrevistas, pedindo ali desesperadamente para encontrar a filha, e a mãe parecia muito desesperada. E o pai estava mais calmo. Enquanto essa polêmica toda estava acontecendo na TV, a polícia estava ali trabalhando, 24 horas para tentar encontrar essa menina. Mas, com o passar dos dias, a esperança de encontrar ela com vida estava acabando. E essa esperança vai acabar realmente depois do relatório da investigação que foi feita no carro do tio da Naren sair. Por quê? Dentro do carro do tio da Naren, então, o que eles encontraram? Bom, eles encontraram um material genético que era compatível com o da Naren. Então, tinha ali saliva dela no banco do passageiro do carro do tio, no lado interno da porta traseira direita do veículo e no volante também. Além da saliva, tinha também urina e vômito no carro. E nesse ponto que eles estavam investigando o carro do tio, o tio já estava preso, tá? Ele ficou preso por um tempo ali. E quando antes mesmo deles investigarem o carro dele, eles perguntaram, para o tio: a sua sobrinha entrou no seu carro? Ele falou: não, minha sobrinha nunca entrava no meu carro, eu não dava carona para ela e tal. Depois que saiu esse relatório aí, falando que tinha o DNA dela, saliva, urina e tal, então ele não troca a versão, mas ele fala: não, eu nunca dei carona para ela, mas eu estacionava o carro ali na frente, da minha garagem. A casa desse tio era muito perto, ele era vizinho, na verdade, da família da Naren. E ele falou que ele estacionava o carro na frente da casa dele e deixava o carro aberto. Então, as crianças poderiam entrar no carro ali para brincar ali dentro e tal, e isso poderia ter acontecido. Só que é muito estranho, Porque tudo bem se a menina entrar lá e encostar no carro, então pegar um DNA, sei lá, de encostar ali e tal. Mas outra coisa é a menina entrar para fazer xixi no carro, vomitar dentro do carro, não é? E além disso também, outra coisa que fez com que o tio ficasse realmente preso foi que a polícia pegou o telefone dele, não só o telefone dele, mas de todos os familiares, dos vizinhos, dos moradores ali do vilarejo, para ali fazer uma investigação. E o tio, naquele dia 21 de agosto, que foi o dia que a Naren desapareceu, e aliás é importante falar que esse tio, ele participou de todas as buscas lá durante a madrugada e tal, então ele não tinha muito tempo para parar para fazer outra coisa, mas fato é que naquele dia ele parou para deletar todas as suas mensagens do WhatsApp. E o governo da Turquia entrou em contato com a empresa Meta, que é a dona do WhatsApp, para conseguir liberar essas informações, para conseguir recuperar as mensagens apagadas, mas infelizmente a empresa negou o pedido. Então até hoje a gente não sabe o que exatamente estava escrito lá, por que ele apagou, qual era o conteúdo daquelas mensagens. E um outro integrante da família da Naren, que também ficou preso lá, é o irmão mais velho dela, que se chama Enes Güran. O Enes é um homem de 18 anos de idade e nessa foto aqui ele está com a Naren, meses antes do crime acontecer. O Enes falou que não sabia onde a irmã estava e que estava bem preocupado com ela também, porque ela era a irmãzinha caçula, que ele amava tanto e tal. Mas o que chamou a atenção da polícia, além do depoimento dele, que foi confuso, foi o fato de que no dia que ele foi preso no dia 28 de agosto, ele estava com 2 mordidas no braço. Além dessas mordidas no braço, ele também tinha arranhões pelo corpo. E a polícia perguntou para ele, por que tem essas mordidas aí no braço e tal, esses arranhões. Ele falou: olha, esses arranhões eu arranhei nas plantações aqui enquanto eu estava procurando pela minha irmã, nesses dias aí de busca. E as mordidas, ele falou que ele mesmo se mordeu, porque ele estava muito estressado ali com tudo isso que estava acontecendo na família, com o desaparecimento da irmã e tal.
e foi no momento de estresse. A polícia vai pegar o molde, né, da arcada dentária de vários familiares dele e da Narim, claro, né? A mãe da Narim também vai tirar esse molde e tal, para comparar com aquelas mordidas, para ver, né, quem realmente mordeu ele. E esse exame aí vai demorar muito tempo para sair, tá? Mas já vou adiantar essa parte aqui para vocês, que foi comprovado que uma das mordidas que estava no braço do irmão da Narim era realmente dele, só que a segunda mordida até hoje ninguém conseguiu identificar. E isso tudo que eu estou contando aqui para vocês aconteceu na primeira semana que ela estava desaparecida. E a história estava tanto na mídia que todos estavam revoltados com a crueldade, porque depois do exame que foi feito no carro do tio, sangue, vômito, urina, todo mundo sabia que ela já não estava mais viva e que os moradores do vilarejo poderiam estar escondendo algo. E isso aqui é tão louco, porque se for verdade, né, se eles realmente esconderam um segredo aí, é um segredo sendo guardado por pelo menos 100 pessoas, né, que moravam naquele bairro ali. Como essa história estava muito maluca, muitos protestos foram feitos na Turquia, todos queriam respostas, queriam encontrar ela, e se fosse sem vida, que fosse feita a justiça. A confusão foi tão grande, que o governo da Turquia, depois do dia 30 de agosto de 2024, eles acabaram dando um aviso de proibição, proibição da mídia. A mídia não poderia mais dar detalhes sobre a investigação do caso. Essa investigação ficaria em sigilo até o dia do julgamento, tá? Isso aqui é uma coisa normal de acontecer na Turquia também, quando o caso é muito polêmico. Teve um outro caso que eu contei aqui no canal, que foi, assim, terrível, né? Que é um menino que tira a vida das duas namoradas em cima de uma torre famosa lá de Istambul. Eu vou deixar o card passando para vocês, tá? Mas já vou avisar que esse caso aqui é pior ainda. Então, naquele caso também eles deram essa proibição e nesse caso não foi diferente. Então, a partir disso aqui, do dia 30 de agosto, muita gente estava falando sobre o caso, mas ninguém podia falar mais, sabe assim? Então, tem muitas informações que foram perdidas. Só que eu já vou adiantar algumas coisas para vocês, para não ficar confuso, é claro, que eles vão liberar essas informações depois, na época do julgamento. Bom, a polícia analisou o telefone da mãe da Narim e eles descobriram que a mãe ligou para o tio da Narim 3 vezes, entre 15h20 e 15h35. Lembra que a Narim saiu do curso às 15h15. E no dia que ela desapareceu, teve também um consumo de água além do normal na casa da Narim, onde teoricamente só estava a mãe e os filhos pequenos, porque o pai e os filhos maiores estavam fora de casa trabalhando. Agora, além do tio ter apagado as informações do telefone dele, outros 5 suspeitos também deletaram todo o histórico dos seus telefones. As torres de telefones ali da região apontaram aonde alguns dos suspeitos estavam naquele momento que ela desapareceu. E é importante falar que essa localização ali era diferente do lugar aonde os próprios suspeitos falaram que estavam naquele dia que ela desapareceu. Então essas basicamente são todas as evidências, né, as provas aqui desse caso, tá? Fora isso, nós temos os depoimentos que eu já falei para vocês que não dá para acreditar muito. Mas voltando lá nas buscas pela Narim, as buscas continuaram, né, durante todo o tempo, eles não pararam, tá? Durante dia, noite, a polícia ficou atrás, né, de encontrar ela e essas buscas demoraram 19 dias. Até que às 8h45 da manhã do dia 8 de setembro de 2024, eles infelizmente, né, encontraram a Narim já sem vida. E ela estava nas margens do rio. Ela estava dentro de um saco, dentro do rio, e tinham 3 pedras em cima dela. Uma das pedras pesava mais de 20 quilos e, além disso, tinha também alguns galhos que estavam escondendo o local. E aqui, infelizmente, ficou todo mundo sem chão. Aconteceu o que muitos já achavam que iria acontecer. Foi confirmado que a Narim já não estava mais entre nós. Ela foi encontrada aproximadamente 2 km
quilômetros de distância do vilarejo, e logo depois de encontrar ela, a mãe foi presa junto com outros vizinhos e familiares. Além da mãe, estava também o tio e o irmão na cadeia. E nesse ponto, a polícia estava com aproximadamente 24 pessoas na cadeia suspeitos de participarem deste crime. E um dos que estavam na cadeia era um dos vizinhos da Narim, que trabalhava na fazenda do tio, ou seja, funcionário do tio. E apesar dessa informação não ter sido confirmada, muitos acreditam que a polícia só encontrou ela por causa do depoimento desse vizinho aqui, que se chama Nevzat Bakhtiar, que foi o único de todos daquele vilarejo que falou que sim, um crime aconteceu e ele sabia quem eram os culpados, por que o crime foi cometido e aonde ela foi colocada. Mas antes de eu falar aqui sobre o depoimento desse vizinho aqui, é importante a gente analisar, né, as informações do exame que foi feito na Narim depois que ela foi encontrada. Bom, eles já ali de cara viram que não tinha nenhum machucado assim de faca ou de tiro, algo parecido. Tinha muitos machucados no pescoço, na boca, e foi confirmado que a causa da morte foi ali, né, alguém segurou na boca e no nariz dela e fez uma pressão no pescoço também, e foi assim até ela parar de respirar. Bom, lembrando que ela ficou 19 dias lá dentro da água, né, muito tempo. Além disso, tem uma coisa muito terrível, mas a perninha dela esquerda também saiu ali porque teve ação dos animais. Então, né, o exame foi difícil de fazer, mas eles conseguiram, né, concluir ali a causa da morte. Nesses casos, assim, quando fica muito tempo, de repente, às vezes não conseguem nem concluir. Nesse caso, eles conseguiram. Bom, além disso também, eles checaram ali para ver se alguém forçou uma relação íntima com ela, mas não, tá? Não tinha nada disso no corpinho da Narim. E logo depois do exame que foi feito nela, ela foi liberada, né, para ser feito ali os últimos rituais. E é importante falar também que a polícia deixou que a família fizesse o enterro dela e tal, né, que enterrasse a menina, e só depois do enterro, talvez por respeito, algo parecido, daí sim que eles prenderam os familiares, os vizinhos, os membros ali da comunidade, tá? Então, esse enterro também foi muito polêmico, porque, bom, a Narim tinha 8 anos de idade, né? E é importante falar que aqui na Turquia, quando acontece o enterro, enterros muçulmanos, né, eles colocam a pessoa somente num lençol e tal, na terra. Só que antes, quando ela é carregada da mesquita para o cemitério, ela vai dentro de um caixão, né, de madeira mesmo, ou de metal, sei lá. Mas nesse caixão aí, quando é mulher, geralmente o que eles fazem? Eles colocam em cima alguma coisa que pertencia a essa mulher, para representar a pessoa ali, né? Porque aqui não é a pessoa não é velada, sabe? Você não vê a pessoa, né, sem vida ali no caixão. Ela tá sempre fechadinha ali dentro. Então, quando é mulher, geralmente eles colocam o hijab, que é aquele lenço, né, que algumas turcas aqui usam para cobrir a cabeça e tal, e colocam o hijab. No caso da Narim, lembrando, ela tinha 8 anos, ela não tinha idade para estar usando o hijab nem nada. Então, o que a família fez? A família colocou esse vestido de noiva aqui, que aliás é a mãe dela que está aqui na foto, tá? Com o vestido nas mãos, e é esse mesmo vestido que foi colocado ali no caixão. E muitos turcos ficaram revoltados com isso, por quê? Porque a Narim tinha somente 8 anos de idade, e eles falaram que eles deveriam usar um brinquedo, uma peça de roupa dela, algo parecido, não um vestido de noiva. O que eu particularmente concordo com todos os turcos, gente. Que isso? Essa menina não tinha nem idade para casar, para que tá colocando um vestido de noiva ali? Enfim. Mas a família veio a público depois explicar que eles só colocaram aquele vestido porque ela sempre tinha um sonho de usar um vestido de noiva, e aquele vestido era dela mesmo, que foi feito para ela usar em uma festa que ia ter lá na vila e tal. Só que essa festa ia acontecer depois, né, dela ter desaparecido. Infelizmente ela não pôde ir. Então ela estava muito empolgada para usar aquele vestido, e por isso que eles colocaram lá. Mas isso aqui, lembrando novamente, foi uma polêmica muito grande, o tal do vestido que foi colocado lá no enterro. E agora eu vou contar para vocês o que esse vizinho falou. Esse depoimento do vizinho esclarece muitas coisas. Mas, novamente, tá? Como eu falei no início do vídeo, isso aqui é muitos segredos ali do vilarejo e tal. Não dá para acreditar em todas as palavras dele, mesmo porque o próprio vizinho vai trocar um pouco os detalhes do depoimento depois. Enfim, mas no geral, aqui o que ele falou?
Ele falou que naquele dia 21 de agosto, ele estava lá na fazenda, trabalhando lá na terra. E o tio tinha saído, voltado e tal. E teve uma hora que o tio falou, vem aqui para casa da Narim. Chamou ele lá. Ele falou que pegou o carro dele, que é um outro carro, tá? Que é esse carro vermelho aqui, ó. Então ele foi de carro até a casa da família da Narim. E ele conta que quando ele chegou lá, ele viu que a mãe da Narim estava chorando muito. E lá estava presente também o irmão da Narim, o Enes, o que estava com as mordidas lá no braço, e o tio da Narim. E ele conta que o tio falou, olha, tem que te mostrar uma coisa. Levou ele para dentro da casa. Ele fala que todas as portas dos outros quartos estavam fechadas, então ele não sabe se tinham mais pessoas dentro da casa, mas esses 3 realmente estavam lá. E quando ele chegou em um dos quartos, então o tio abriu ali e a menina estava sem vida ali no chão do quarto. E ele fala que a Narim tinha uma espuma também saindo da boca dela. Agora, outra coisa, tá, gente? Só pra gente encaixar as peças aqui. Então, a mãe estava em casa, o irmão estava em casa e esse tio. Esse tio aqui da Narim, ele é irmão do pai da Narim, tá? Só para deixar bem claro. Então o vizinho falou que o tio chegou ali, mostrou a menina e falou, olha, eu tirei a vida dessa menina, então o tio teria feito aquilo, tirei a vida da Narim porque ela chegou aqui na casa desavisada e eu estava na cama com a mãe dela. E por esse motivo eu fui ali e tirei a vida dela. Então agora o que eu preciso que você faça é o seguinte, eu preciso que você, como já está aqui envolvido nesse caso, que você pegue ela e descarte em algum lugar, que suma com ela. Agora uma pausa aqui, tá, gente? Esse é o motivo, então, que o vizinho falou, essa motivação desse crime. Existe uma segunda teoria sobre a motivação, tá? Que eu já vou falar aqui para vocês. Mas só para deixar bem claro que é muito estranho, gente, porque quando eu fui estudar esse caso aqui, quando eu não fui estudar, né? Porque eu acompanhei realmente esse caso pela TV. Quando eu recebi essa informação, eu falei, gente, peraí. Eu já contei um caso exatamente igual que aconteceu aqui na Turquia, sabia? Alguns anos atrás. Exatamente igual. E eu vou colocar esse caso aqui no card para vocês, se vocês quiserem assistir, tá? E nesse caso era um menino, também chegou, pegou a mãe traindo na cama. E é muito estranho, porque na época que eu fiz aquele caso, eu coloquei assim no título, eu acho, uma história que vocês nunca ouviram falar. Porque eu achei tão fora do comum esse tipo de motivação. E olha que estranho, né? Nós temos a mesma motivação em um outro crime que aconteceu em uma outra cidade da Turquia, enfim. Bom, continuando aqui então. Então, esse vizinho conta que realmente ele pegou a Narim, depois do tio ter falado tudo isso, e colocou a Narim dentro do carro dele. Não, desculpa, primeiro eles colocaram a Narim dentro de um saco, esses sacos de plantação, sabe, de colocar batata, essas coisas, de um saco, fechou bem, depois enrolaram num cobertor, colocou o tapete do carro também dele no porta-malas, e assim ele colocou a Narim ali dentro, e o vizinho conta que ele foi sozinho naquele local onde a Narim foi encontrada, e foi ele que fez o enterro, né, da menina lá. Foi ele que colocou a menina dentro do rio, colocou as pedras em cima, os arbustos e tal, e depois ele saiu. E a polícia pergunta pra ele, né, mas por que você fez isso? Que favor é esse pra você fazer, né, pro seu patrão, pro seu vizinho e tal? E ele falou que aí que vem a contradição também, tá? Ele muda esse depoimento depois, nessa parte aqui. Primeiro ele fala que ele fez isso porque na época o tio tinha oferecido para ele um valor de 200 mil liras para fazer o serviço, e esse valor de 200 mil liras, gente, só para deixar bem claro aqui, ele é aproximadamente 34 mil reais, tá? E depois, no segundo depoimento, ele troca essa parte, ele fala, não foi por causa do dinheiro, foi porque no dia que eu fui lá, o tio falou que se eu não me livrasse da menina, ele iria atrás da minha família, iria matar a minha família. Então, com medo do tio, como ele era uma pessoa muito poderosa, lembra que ele era lá o chefe do bairro e tal? Então, ele fez isso. Então, como a gente não sabe exatamente, né, se ele estava falando a verdade ou não, uma das coisas que a polícia conseguiu confirmar é que realmente ele foi a pessoa que descartou
né, os restos da Narim. Por quê? Além deles investigarem o carro do vizinho, eles também conseguiram encontrar o carro do vizinho pelas câmeras de segurança lá do batalhão aqui da Turquia, lembra? E nessas câmeras de segurança dá pra ver o carro dele indo exatamente no local aonde ela foi encontrada, e ele ficou lá por aproximadamente 50 minutos. E depois dessa declaração aí, né, bombástica, como é que fica o pai da Narim? Porque lembrando que esse tio aí, ele é irmão do pai, né? E a mulher dele. Então, é a mulher dele traindo com o próprio irmão. Olha que rolo. Bom, o pai da Narim nunca acreditou na história do vizinho, tá? Ele falou que ele confiava na mulher, que ele sabia que a mulher era inocente, que a mulher jamais trairia ele, que essa história do vizinho aí de a Narim ter pego os dois na cama era tudo mentira. E o pai, até o dia do julgamento, ele vai bater de pé junto e vai ficar junto com a mulher e vai acusar o vizinho, então, né? Na verdade, no julgamento, toda a família Guran vai acusar esse vizinho, vai falar, não, a gente não fez nada, quem deve ter feito alguma coisa com a Narim foi ele, foi o vizinho, foi o cara que enterrou. Então, ele é culpado e ele tirou a vida dela por um motivo que ninguém sabe explicar. Bom, mas se eles eram amantes ou não, ninguém conseguiu comprovar. Mas uma coisa que a polícia conseguiu comprovar, porque por causa da localização dos telefones, por causa dos falsos depoimentos, o DNA no carro do tio, a saliva, a urina, tudo, e todas essas informações, uma coisa a polícia sabia. O tio da Narim, a mãe da Narim e o irmão dela, eles estavam sim envolvidos nesse crime. E como eles não conseguiram comprovar aquela história que a menina viu os dois na cama, uma segunda teoria surgiu na mídia. E agora segura o fôlego aí, tá, gente? Que eu não sei nem se eu vou conseguir contar isso aqui pra vocês. E é importante falar também que quando isso aqui surgiu na mídia, tá? Eu não sei de onde que eles tiraram, mas parece que foi depoimento de algumas pessoas lá da região e tal. E isso aqui é tão complicado que os repórteres, quando eles falavam sobre o assunto, sabe quando a pessoa não fala diretamente o que é e fica dando volta para você conseguir entender? Eu vou tentar fazer o mesmo, gente, porque isso aqui é inacreditável, tá? Bom, essa segunda teoria, então, que eles acham lá que aconteceu foi que, lembra que a Narim, ela era amante dos animais, ela era muito grudada com todos os cachorros ali da casa, com os animais, né? Como é que é? Cabrito, essas coisas, né? Ovelha, tudo que eles tinham lá. Então ela é muito uma menina dos bichinhos, sabe? Então, eles acham que, de repente, aquele dia que ela saiu do curso lá do Alcorão, ela saiu, foi a pé para casa, o irmão realmente estava lá, tá? A localização do irmão estava lá na casa, e pode ser que ela, quando chegou lá no quintal ou em algum local, ela pode ter visto o irmão dela com um dos animais da casa fazendo algo impróprio. Tá entendendo? Isso tem nome, tá, gente? Isso tem nome. Isso aqui é uma coisa, assim, tão asquerosa que eu não consigo nem... Eu também sou amante dos animais. Enfim, eu tenho certeza que, né? Então, que ele estaria ali forçando uma relação com o animal. E como ela era amante dos animais, lembra das mordidas no braço do irmão, tem tudo isso, né? Ela pode ter brigado ali com ele, ela ter visto aquilo, poderia, como ela tinha 8 anos, então ela poderia contar para alguém, o que é uma coisa muito vergonhosa, né, de se saber que uma pessoa da família faz um tipo de coisa assim, que é uma coisa abominável, né? Então, por esse motivo, alguém ali, um dos três, tá? Ou o irmão mesmo, ali no momento, ou o tio, que era o chefe do bairro, lembra, gente? Tem tudo isso, essa questão aí de política, pessoas importantes, que não é pessoa importante, mas enfim, pessoas importantes e aquele status, né, na sociedade e tal. Então, para que aquela informação não saísse dali, que a Narim não contasse para ninguém, ela teria sido eliminada. Complicado, né? Bom, esse caso aqui, ele vai ser julgado aproximadamente 3 meses somente depois do crime, tá? Foi julgado muito rápido, porque, como eu falei pra vocês, um caso muito polêmico, todo mundo... justiça. Aliás, gente, se vocês puderem, deixa aqui nos comentários hashtag justiça pra mim, por favor. Na última vez que eu pedi pra vocês deixarem comentários assim, um monte de gente comentou e aumentou mais a visualização dos meus vídeos, me ajudou bastante aqui no engajamento. Então, por favor, comenta aqui justiça, tá?
apesar desse caso ser finalizado, vocês vão entender. Enfim, o julgamento então iniciou no dia 7 de novembro de 2024 e estavam lá todos os familiares, tá? Tiveram que depor os moradores do vilarejo, os vizinhos, e já muitos deles já estavam presos, né? E durante esse julgamento aí, que foi muito, mas muito polêmico, então foram apresentadas todas essas provas aí que eu falei para vocês e esses depoimentos também. Só que é importante falar novamente, tá? Que todos se declararam inocentes, todos, do vilarejo inteiro, não sei de nada, não vi, não sei o que aconteceu. Só a única pessoa que falou sim, existia um crime, foi o vizinho. Então, no final do julgamento, o juiz condenou 4 pessoas somente, tá? A mãe da Narim, o irmão da Narim, o tio da Narim e o vizinho. Os outros moradores desse mesmo vilarejo, todos eles foram inocentados por falta de provas. E no dia 28 de dezembro de 2024, que foi mês passado, né? Não faz nem um mês, na verdade. Eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 11 de janeiro de 2025, acabou de ser finalizado, saiu a sentença. Então, a mãe da Narim foi condenada à prisão perpétua agravada, que é a sentença máxima aqui na Turquia. O irmão da Narim também foi condenado à prisão perpétua agravada. O tio da Narim também pegou prisão perpétua agravada. Já o vizinho, ele foi inocentado do crime. Ele só foi condenado por ter levado, né, a Narim lá para enterrar ela e tal, nas margens do rio. Então, o vizinho foi condenado a 4 anos e 6 meses de cadeia. Além disso, também, o juiz ordenou que todos eles fiquem presos por esse tempo e nenhum deles tem o direito de redução de pena. E fora isso também, o juiz ordenou que cada um pagassem 12 mil liras para o pai da Narim, para os custos de advogado e tal. É como se fosse uma multa aí, né, que eles têm que pagar. Então o valor total dessa multa dá 48 mil liras. Bom, essa foi a decisão final, realmente, só que, vamos lembrar uma coisa, tá? Esse é um tribunal. Agora, esse caso, ele vai ser julgado no Tribunal Superior aqui da Turquia também. É um caso finalizado? É, sim, é um caso finalizado. Só que, apesar de todas as informações, depois de tudo acontecer, depois da sentença sair, todo mundo falou, ah, tudo bem, tá, pegaram a sentença máxima. Mas será que não tem mais ninguém naquele vilarejo que estava aí envolvido nessa história também? E outra coisa, aonde que o crime aconteceu? Até hoje a polícia não conseguiu provar exatamente aonde, o local do crime, tá? A motivação também, ninguém sabe exatamente se o vizinho está falando a verdade, se a história dos animais lá pode ser verdade ou não. O crime realmente não foi esclarecido. Apesar do caso ter sido finalizado, existem ainda muitas dúvidas. E, na verdade, não é culpa da polícia, sabe? É aquela questão... Isso também foi falado muito na mídia na época, né? O quão esses vilarejos que têm costumes tribais, que necessariamente não é o caso desse vilarejo, mas pode ser. Quantos segredos ainda, né, são escondidos? Então, toda aquela parte... Lembra da parte da irmã da Narim, da Tulin, que faleceu lá, caiu das escadas? Esse caso ainda parece que ele vai ser reaberto. E antes mesmo do caso da Narim ser julgado no Tribunal Superior. E é isso que todo mundo espera. Não só o caso da Narim, mas os outros integrantes lá menores de idade que perderam a vida no vilarejo. O que não necessariamente, oh meu Deus, foi um crime, tá? Pode ser que realmente esses menores de idade perderam a vida de outra forma, tá, gente? Porque é normal, às vezes, né? De meses de idade ali, né? Da morte súbita e tal. E outras questões, né? Tem a questão também que são pessoas em situação de muita pobreza, né? Então, talvez falta de vacinação, tem tudo isso envolvido. Então, tudo isso parece que vai ser investigado. E se encontrarem algo errado, no caso da Tulin, por exemplo, né? O caso ainda fica maior. Ou se encontrarem algo errado com outros moradores daquele vilarejo, isso aqui vai virar uma bola ainda maior. Mas enfim, como esse caso já foi finalizado, eu fiz esse vídeo aqui completo para vocês. Mas eu vou ficar aqui bem atenta, tá?
Quando sair esse julgamento no Tribunal Superior, eu quero estar lá assistindo e vou trazer todas as informações para vocês. E se eu tiver qualquer autorização ali sobre o caso da Tulin, a irmã da Narim, que, aliás, eu esqueci de falar uma coisa, existe uma grande possibilidade do corpinho da Tulin ser exumado pela polícia aí nos próximos meses, tá? Para que essa história fique bem clara e para ver, né, se realmente ela caiu das escadas ou não. Então, quando sair qualquer informação, ou eu deixo na comunidade aqui do YouTube, que eu sempre deixo aqui um recadinho para vocês, ou eu faço um outro vídeo para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês preferem, quando existe uma atualização de um caso assim muito importante, de um caso muito polêmico como esse, o do Narim. Vocês querem que eu só coloque lá na comunidade um recado? Ou vocês querem um segundo vídeo completo quando acontecer o julgamento no Tribunal Superior, que já foi confirmado, tá? Que vai ter essa apelação aí no Tribunal Superior. Tá bom? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Lembrando que a minha pesquisa aqui foi gigantesca, eu fiz com muito carinho. E eu peço desculpa porque eu atrasei aí os vídeos das últimas semanas, né? Eu tive uma crise de enxaqueca, que eu sofro de enxaqueca há muitos anos. E fora isso, olha como era complicado esse caso, gente. Eu não consegui estudar ele em uma semana. Era impossível de estudar ele em uma semana. Então eu demorei mais dias aí para trazer o caso para vocês. E eu faço questão de sempre trazer um melhor vídeo. Então eu posso fazer um vídeo bem rápido, com umas informações assim aleatórias que vocês não vão nem entender o que está acontecendo no caso. Ou eu posso fazer um vídeo completo. Eu prefiro fazer um vídeo completo e deixar aí uma semana sem vídeo no canal para me dar tempo para estudar mais. Não sei, o que vocês acham? Bom, e se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve também, tá? Me ajuda aqui a crescer ainda mais no YouTube, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.